Ana Clara decidiu gravá-lo e enviá-lo para a internet. Ela esperava que, assim, pudesse contar às pessoas sobre aquele músico talentoso que precisava de ajuda. A linda canção com sua melodia suave espalhou-se rapidamente pelas redes sociais. Paulo, pai de Ana Clara, estava naquele dia em seu escritório, olhando as notícias na internet. Um dos vídeos chamou sua atenção. Algumas linhas contando a história de vida comovente de um pobre acrobata correram pela tela. O texto foi acompanhado por uma música que fez o coração do homem se emocionar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ana Clara, desde pequena, viveu em plena prosperidade. Tinha uma linda casa, roupas de grife e constantes viagens de férias luxuosas. No entanto, não poderia ser considerada uma menina mimada. Seus pais, empresários bastante conhecidos na cidade, desenvolveram o negócio vertiginosamente graças à herança que os avós de Ana Clara haviam deixado. Eles dedicaram muito tempo e esforço para formar o capital da empresa e souberam como aumentá-lo. Os pais de Ana Clara, ambos com ensino superior, assimilaram rapidamente todas as complexidades do negócio e conseguiram fazer as coisas acontecerem. Mariana e Paulo se amavam, e por isso, o nascimento de sua filha foi motivo de felicidade. No entanto, descobriu-se que eles tinham visões completamente diferentes em termos de educação da menina. Sua mãe, Mariana, sempre tentou mimar Ana Clara, permitindo muitas coisas. Seu pai, Paulo, pelo contrário, tentou educá-la de tal forma que, quando crescesse, não se tornasse uma jovem preguiçosa e dependente, mas uma pessoa capaz de se sustentar. Ana Clara nunca deu qualquer razão para outros a verem como a filha mimada de um milionário. A jovem tinha plena consciência do esforço que seus pais fizeram para ganhar dinheiro e nunca exigiu nada. Mesmo os professores que teve durante seus anos escolares a consideravam uma estudante modesta e educada. Ana Clara gostava de estudar e aprender coisas novas e se formou com excelentes notas. Todos pensavam que, com o dinheiro do pai, Ana Clara continuaria seus estudos fora do país. No entanto, Ana Clara optou por ficar em sua terra natal, e ao entrar em uma das universidades locais, recebeu um ensino superior que não tinha nada a invejar do estrangeiro. No fundo de sua alma, seu pai estava orgulhoso de sua filha, mas ele não demonstrou. Ele era um homem muito severo e relutante. Ele disse à esposa: "Não deixe ela relaxar muito. Se receber nossos parabéns por qualquer sucesso, no final, se sentirá superior aos outros. É melhor que pense que ainda não atingiu seu objetivo e siga em frente." Após terminar seus estudos, Ana Clara tentou se tornar independente de seus pais e teve que se aclimatar a uma vida menos luxuosa. Ela até tentou conseguir um emprego, e para isso, precisou se mover por toda a cidade. Mesmo sendo filha de pais ricos, Ana Clara sempre buscou sua independência. Ana Clara tinha sua própria vida na cidade, apesar de sua mãe estar disposta a comprar qualquer modelo de carro para ela. Seu pai, no entanto, lhe lembrou que a cidade tinha um transporte público perfeitamente funcional. Assim, Ana Clara passava a maior parte do dia se movimentando pela cidade. Ela se voluntariou e começou a trabalhar em abrigos locais, cuidando dos menos afortunados. Um dia, enquanto visitava um de seus protegidos, parou para ouvir uma bela melodia. Era um violão tocado por um jovem em uma passagem subterrânea. Sentado em uma cadeira de rodas, ele cantava com uma voz impressionante. Ana Clara se aproximou dele, sentindo um pouco de vergonha, e disse: "Você tem uma voz incrível. Posso ajudá-lo com algo?" O jovem sorriu com um sorriso encantador, mostrando algumas covinhas bonitas em suas bochechas. "Não, eu não preciso de nada. Talvez apenas um pouco da sua companhia", respondeu ele. Ana Clara ficou encantada, seja pelas covinhas dele, pela voz mágica ou por tudo junto. A partir daquele dia, ela começou a visitar aquela passagem quase diariamente. Depois da apresentação do cantor, ela o levava em sua cadeira de rodas para passear no parque. Claro, o próprio menino poderia mover seu veículo sem a ajuda de ninguém, mas Ana Clara queria cuidar dele. No parque, eles tomavam sorvete e conversavam sobre tudo o que lhes ocorria. Durante uma dessas caminhadas, Ana Clara descobriu que o menino, Igor, cresceu em um orfanato. Ele tinha deficiência desde cedo, após uma queda trágica durante sua apresentação em um circo. Foi a primeira vez que Igor falou sobre isso com alguém depois de muito tempo,
como se estivesse tentando desabafar algo que estava preso. Não muito longe do orfanato onde Igor cresceu, havia um circo que ele costumava visitar ocasionalmente. Quando estava no ensino médio, aprendeu a imitar alguns truques de circo com facilidade. O diretor do circo notou o garoto flexível e bem educado e até falou com a administração do orfanato para que Igor pudesse participar das aulas de acrobacia que ocorriam no circo várias vezes por semana. Assim que Igor se formou na escola, foi admitido na equipe do circo. Tudo estava indo muito bem para Igor. Ele era um jovem acrobata no circo, e o público vinha ansioso para ver suas apresentações. Ele era conhecido por suas habilidades incríveis sob a cúpula do circo. No entanto, uma vez, a apresentação de Igor acabou em tragédia. Algo deu errado, e Igor caiu na arena do circo de uma grande altura. Ele não conseguia se levantar sozinho. Houve gritos na plateia, e muitos começaram a chorar pela dor que Igor estava sentindo. Os ferimentos de Igor foram muito graves. Ele precisava de muito tempo e dinheiro para se recuperar. Infelizmente, Igor não tinha dinheiro, e o diretor do circo esqueceu seu funcionário imediatamente após a tragédia. Ana Clara, uma amiga de Igor, tentou ajudá-lo da melhor maneira que pôde. Às vezes, ela trazia roupas para ele, outras vezes, ela trazia comida. Igor percebeu que estava apaixonado por Ana Clara e vivia aguardando sua próxima visita. Ana Clara também sentia que algo estava faltando nos dias em que não via Igor. Uma vez, quando os dois saíram juntos, Igor disse tristemente: "Eu tenho um único sonho. Gostaria de ir com você a um restaurante e convidá-la para uma dança lenta. Pediríamos que tocassem nossa música favorita, e até que ela parasse de tocar, eu faria todo o possível para me recuperar e realizar meu sonho. Os médicos disseram que eu tenho possibilidade de cura. Já economizei algum dinheiro e vou continuar tentando ganhar mais para poder fazer uma cirurgia." Naquela mesma noite, Ana Clara contou ao pai sobre a tragédia de Igor e pediu dinheiro para o tratamento dele. O pai ficou em silêncio por um momento, e quando falou, parecia indignado. "Você está louca? Sua mãe e eu trabalhamos sem descanso, não é para que um vagabundo se opere. Se for para ajudar apenas um, por que não curamos todos os mendigos da cidade? Eu nem quero ouvir sobre isso." O pai de Ana Clara mergulhou novamente em seus documentos, deixando claro que a conversa havia acabado. Ana Clara correu para fora do escritório de seu pai e entrou em seu quarto, onde começou a chorar e soluçar amargamente. Sua mãe tentou acalmá-la. "Ei, não se preocupe, Aninha", disse a mãe. "Seu pai vai entender, ele só precisa se acalmar um pouco. Depois, você e eu tentaremos falar com ele novamente. Quem sabe, talvez ele amoleça um pouco", disse a mãe, acariciando o cabelo de sua filha como fazia quando ela era pequena. Ana Clara e Igor se viam todos os dias. Não havia contato físico entre eles, mas em suas almas, eles estavam muito próximos um do outro. Ana Clara não estava nem um pouco preocupada com o triste estado em que Igor se encontrava. Ela até contou ao pai que estava pronta para se tornar a esposa daquele jovem. Claro, Igor nunca pediu em casamento, mas Ana Clara decidiu incomodar um pouco mais o pai por não ter acedido ao seu pedido. A raiva do pai dela era terrível. Ele ameaçou trancar sua filha a 7 chaves e até proibiu que falassem daquele pobre coitado. Apesar de tudo, Ana Clara continuou vendo Igor e ficou feliz em ouvi-lo cantar. Acima de tudo, ela gostava das letras e músicas românticas. Eram completamente novas e desconhecidas para ela, mas alcançaram o mais profundo de sua alma. No final, Ana Clara decidiu gravá-lo e enviá-lo para a internet. Ela esperava que, assim, pudesse contar às pessoas sobre aquele músico talentoso que precisava de ajuda. A linda canção com sua melodia suave espalhou-se rapidamente pelas redes sociais. Paulo, pai de Ana Clara, estava naquele dia em seu escritório, olhando as notícias na internet. Um dos vídeos chamou sua atenção. Algumas linhas contando a história de vida comovente de um pobre acrobata correram pela tela. O texto foi acompanhado por uma música que fez o coração do homem se emocionar. Houve um momento em que se tornou difícil respirar, e ele teve que afrouxar a gravata. Eu não poderia confundir essa música com nenhuma outra. Ele está tocando uma melodia que me faz estremecer de novo, Paulo pensou. Quando menos esperava, ele ordenou ao chefe de segurança que procurasse urgentemente o cantor de rua e o levasse para meu escritório. Naquela mesma tarde, Igor estava sentado no escritório de Paulo.
O homem olhava em silêncio e com os olhos arregalados. De onde você conhece essa música? Ele perguntou com a voz trêmula, ao reproduzir o vídeo e mostrá-lo ao garoto. Igor, sem entender completamente o que Paulo estava pensando, respondeu com a cabeça erguida. Quando eu era pequeno, minha mãe costumava cantar essa música para mim. Minha mãe faleceu quando eu não tinha nem 5 anos. Um homem rico a atropelou quando o semáforo ficou vermelho, e eu fui imediatamente enviado para o orfanato. Ao ouvir o menino, Paulo tentou segurar minhas lágrimas. Seus pensamentos retornaram aos seus sonhos de estudante, quando ele estava apaixonado de verdade. Paulo escreveu aquela música para sua amada Thaís, e foi por isso que imediatamente reconheceu a melodia. Aquele amor era pleno e inesquecível, mas ficou arrasado por não ter sobrevivido às dificuldades. Por um lado, a culpa foi do meu maximalismo juvenil. Por outro, foram os meus pais, que eram enfaticamente contra aquela garota de uma família pobre, cuja mãe trabalhava como zeladora e o pai era um homem preguiçoso e bêbado. Pouco depois da separação, Thaís alugou um quarto do outro lado da cidade, e eu, em vez de ouvir meu coração, ouvi meus pais, que acreditavam que a menina estava saindo com outro, e decidi esquecê-la o mais rápido possível. Nunca mais nos vimos, Paulo explicou. Ao perguntar ao menino o nome de sua mãe, Paulo começou a chorar. Talvez fosse o seu filho que estava na frente dele. Tudo parecia combinar. O nome da mãe, a idade do jovem e a música. Mas, antes de tirar conclusões precipitadas, ele decidiu buscar informações mais básicas e se dirigiu ao orfanato onde Igor foi criado. O diretor do orfanato inicialmente se recusou a dizer qualquer coisa, mas a quantidade de dinheiro oferecida a ele o fez mudar de ideia. Ele confirmou que o nome da mãe de Igor era igual ao da mulher que Paulo amou, embora seus sobrenomes fossem diferentes. No mesmo dia, Paulo foi ao cemitério onde encontrou o túmulo da mãe de Igor. No retrato do monumento, apareceu uma mulher completamente desconhecida para ele. Ele ficou triste ao pensar que tudo tinha sido um erro, mas a música continuou girando em sua cabeça e não o deixou sozinho por várias noites seguidas. O homem não conseguia dormir, tentando entender como o menino e sua mãe conheciam a música que era só dele e de Thaís. No final, ele decidiu fazer um exame genético. O resultado confirmou que Igor era, de fato, seu filho. Paulo compilou toda a documentação emitida pelo nascimento do menino e descobriu que sua mãe havia morrido durante o parto. Os médicos não conseguiram salvá-la, e a amiga mais próxima, que estava ajudando durante a gravidez, esteve ao seu lado durante o terrível momento de sua morte e queria adotar Igor. Por acaso, aquela mulher também se chamava Thaís. Quase sempre estavam juntas e todas as consideravam amigas inseparáveis. A amiga da mãe de Igor não teve filhos e deu a Igor todo o seu amor e carinho, mas a vida continuou sendo cruel com ela. Quanto à música, Thaís encontrou em um caderno que estava entre os itens pessoais da falecida. Ela aprendeu isso e muitas vezes cantou para o filho. Naquele caderno, havia muito mais versos e músicas que Igor sabia de cor. Ele guardou todas as anotações e as manteve durante todos os anos do orfanato. Embora os órfãos mais velhos tenham tentado algumas vezes rasgar as páginas daquele caderno, eles receberam séria rejeição do menino. Eles o deixaram sozinho e não mexeram mais com ele. A notícia de que Ana Clara e Igor eram meio-irmãos caiu como uma bomba em suas vidas, transformando a doçura do romance emergente em uma amarga realidade. A revelação aconteceu de forma inesperada durante uma reunião familiar. Ana Clara, inicialmente, ficou em silêncio, olhando fixamente para o chão. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto processava a informação. Igor, por sua vez, estava perplexo, sem palavras para expressar o turbilhão de emoções que o invadia. Isso não pode ser verdade, sussurrou Ana Clara, rompendo o silêncio tenso. Nós estávamos nos apaixonando, Igor, como isso pôde acontecer? Igor, com a voz embargada, respondeu. Eu não sabia, Ana. Não fazia ideia. Isso é tão difícil de aceitar. A descoberta abalou as estruturas do relacionamento deles, mas, aos poucos, os dois começaram a compreender a complexidade da situação. Conversas honestas se tornaram frequentes. Ana Clara, ainda que magoada, percebeu que seus sentimentos não podiam ser ignorados. Eu ainda me importo contigo, Igor. Não podemos mudar o que descobrimos, mas podemos decidir como lidar com isso. Igor concordou. Eu te entendo, Ana, sinto mesmo. Não posso simplesmente apagar o que sentia por você, mas posso converter o meu amor por você como mulher para amor de uma irmã.
Contudo, superar o impacto da notícia não foi fácil. Paulo, percebendo a tensão, decidiu reunir todos para uma conversa franca. Sentando-se à mesa, ele tentou acalmar os ânimos. Entendo que isso seja um choque para vocês dois. Mas é crucial que enfrentemos essa situação com maturidade e responsabilidade. Vocês são irmãos, e precisam se tratar como tal. Ana Clara, com lágrimas nos olhos, murmurou. Mas nós estávamos nos apaixonando, pai. Como isso pôde acontecer? Paulo suspirou antes de responder. Às vezes, a vida nos reserva surpresas difíceis de compreender. O importante agora é aceitar a realidade e focar no relacionamento fraterno que vocês podem construir. Igor, ainda abalado, concordou em silêncio. A conversa continuou, com Paulo explicando a história completa e a origem de Igor. Enquanto o choque inicial persistia, Ana Clara e Igor começaram a perceber a importância de superar os sentimentos românticos que tinham um pelo outro. Nos dias seguintes, o ambiente entre eles era carregado de tensão e estranheza. Evitavam contato físico e qualquer demonstração de afeto que ultrapassasse os limites de uma relação fraterna. Aos poucos, com a orientação de Paulo e o tempo, começaram a aceitar a nova dinâmica. Paulo insistiu em sessões de aconselhamento familiar para ajudá-los a compreender a situação e aprender a lidar com a transformação de seus sentimentos. O processo foi lento, mas com paciência e compreensão, Ana Clara e Igor começaram a ver um ao outro como irmãos, superando o que poderia ter sido um complicado relacionamento. O apoio de Paulo, o pai de Igor, foi fundamental nesse processo. O primeiro problema com o qual Paulo lidou foi a saúde de seu filho recém-encontrado. Imediatamente após o exame genético, ele encontrou uma boa clínica no exterior onde começaram a fazer testes em Igor para organizar a operação necessária. Durante todo esse tempo, Ana Clara, que acabou aceitando ser sua meia-irmã, esteve muito próxima de Igor. Desde o primeiro momento, ela o acompanhou à clínica sem hesitação. O pai deles estava feliz que, em um momento como esse, uma pessoa da família estava com Igor. Após a operação, Ana Clara ensinou seu meio-irmão a andar praticamente do zero. Se não fosse por ela, Igor poderia ter desistido devido à dor. Mas com ela, ele apenas tentou sorrir enquanto dizia: "Acalme-se, irmãzinha, nós vamos conseguir." Passo a passo, depois de quase um ano, Igor conseguiu sair da cadeira de rodas andando, apoiado na mão de sua irmã. 2 anos depois, no casamento de sua irmã, Igor dançou melhor que qualquer pessoa, piscando para a linda noiva. Ele andava perfeitamente e quase não se lembrava dos momentos terríveis de sua antiga vida em uma cadeira de rodas. Igor estudou remotamente à noite e cantava em um clube de música local. Ele recusou categoricamente a ajuda material de seu pai, dizendo que já havia aprendido a ganhar dinheiro sozinho. No entanto, ele sempre ficava feliz em visitar a casa de seu pai e sempre se oferecia para ajudar em tudo. Como você acha que Igor e Ana Clara reagiriam se eles tivessem começado a namorar antes de descobrirem que eram meio-irmãos? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.